iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor. Vamos continuar nossos estudos? Agora a última parte do livro de Gênesis, capítulo 30 ao capítulo 50, até o final. O tema principal: as mulheres da Bíblia, o plano de Deus para o matrimônio. Através dos séculos, mulheres têm sido maltratadas e têm ocupado posições muito baixas dentro da sociedade. Nesses países onde todavia existe o costume de pagar pelo dote de uma filha que se casa, o nascimento de uma filha pode criar uma carga terrível para os pais que sejam pobres. Em muitos casos, a esposa se converte em pouco mais que uma serviçal do marido. O que a Bíblia nos ensina sobre o papel e a natureza das mulheres? Companheira para os homens. O livro de Gênesis nos diz que a mulher foi criada depois que Adão para ser sua companheira, ou sua amiga, ou sua ajudadora idônea. A palavra ajudadora de nenhuma forma quer dizer que ela é inferior ao homem ou que ela é sua serviçal. A Bíblia nos ensina claramente que o homem deve cuidar da mulher como cuida do seu próprio corpo. Paulo, um dos escritores do Novo Testamento, nos disse dessa forma: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou sua igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la. Assim também os maridos devem amar suas mulheres com seus próprios corpos. Aquele que ama sua mulher, a si mesmo se ama, porque nada aborreceu jamais a sua própria carne, senão que sustenta e cuida, assim como Cristo a igreja. Efésios capítulo 5, verso 25 a 29. Este mandamento disse que é a primeira coisa que se pede ao homem é que cuide da sua esposa, que a ame, que a trate com bondade e ternura. O homem deve cuidar de sua esposa assim como cuida do próprio corpo. Deus deu ao homem um mandamento específico quando criou a mulher. Um mandamento que muita gente com frequência não deseja escutar. Portanto, deixará o homem ou seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Capítulo 2, verso 24. Cuidando-se mutuamente. A mudança de cuidado e proteção que o esposo lhe brinda. A mulher deve ajudar o seu esposo de todas as formas permitidas. Deve se entregar a ele da mesma maneira que ele se entrega a ela. Deve se submeter-se a ele com uma autoridade do lugar. As casadas devem ser sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, na qual é seu corpo, e ele é o seu Salvador. Assim que, como a igreja está sujeita
sujeita a Cristo, assim também as casadas estejam sujeitas aos seus maridos em tudo. Efésios capítulo 5, verso 22 a 24. O papel da mulher é fazer com que a vida do seu esposo seja mais agradável, é mais fácil. Ele deve cuidá-la e, em troca, ela deve cuidar dele. Deve animá-lo, defendê-lo e colocá-lo mais alto aos olhos dos familiares e amigos. Deve aceitar suas decisões e apoiar-se a ela. Isto não quer dizer que ela não possa expressar sua opinião e dar suas opiniões. Porém, o significado que a decisão dele é determinante. Obedecer ao seu marido não é para a esposa mais degradante que para a igreja obedecer a Cristo. Ao unir o homem e a mulher com vínculo de matrimônio, Deus queria prover as bases para uma sociedade estável na que pudera crescer as crianças. O matrimônio é uma instituição e nunca deve ser destruída por ele no divórcio. Quando duas pessoas se casam, se comprometem a submeter-se mutuamente, a cuidar um do outro e a ser cada um melhor amigo do outro. Ao cumprir fielmente com essas tarefas, o amor fluirá entre eles e haverá grande fidelidade em seu lugar. Vamos navegar pelos capítulos? No capítulo 29, verso 25, o tema muda para Jacó bate de frente com o digno adversário. Quando Jacó se encontrou com Labão, um trapaceiro se encontrou com outro. Assim como Jacó se havia aproveitado do seu irmão, baseando-se no amor da comida, capítulo 25, verso 33, Labão se aproveitou de Jacó baseando no amor deste por Raquel. Ironias adicionais. Jacó havia aprendido de sua mãe a arte de enganar. E esta era irmã de Labão. Eventualmente foi a filha de Labão, Raquel, que fez o possível que Jacó escapasse dos trapaceiras garras do pai dela. No capítulo 30, verso 43, o tema muda para uma fé fora do lugar. Neste clássico encontro entre duas pessoas enganadoras, cada um trata de se aproveitar da outra. Jacó colocou uma quantidade considerável em um truque de reprodução. Muita gente tem crido durante séculos em teorias semelhantes. Os novos conhecimentos genéticos indicam que os resultados que Jacó nada tiveram a ver com tais técnicas. Foi o poder de Deus que interveio a favor de Jacó, que aumentou seu rebanho, tal como Jacó mesmo reconheceu, no capítulo 31, verso 7 a 9. No capítulo 31, verso 35, o tema muda para deuses caseiros. Os deuses de Raquel havia roubado do seu pai, no verso 19, eram pequenos ídolos ou amuletos que, segundo se supunha, protegiam a família de prejuízos. Podem haver servido também como algo similar ao título de propriedade da herança da família. Tais ídolos seguiam diluindo o compromisso de Israel com Deus durante muitas gerações vindouras. No capítulo 32, verso 24, o tema muda para lutando com Deus. Este encontro noturno, um dos mais estranhos da Bíblia, soa similar ao encontro que Jacó teve com Deus em um sonho. No capítulo 28, verso 12, durante sua fuga. Porém, desta vez, Deus deixou a Jacó uma evidência de sua presença física, uma marca. No capítulo 33, verso 15, o tema muda para uma reconciliação superficial. Na superfície, Jacó e Esaú se haviam reconciliado, porém, por detrás de toda a amabilidade, continuou a desconfiança, pelo menos da parte de Jacó. Não quis que Esaú acompanhasse o seu caminho, nem aceitou que Esaú deixava algum dos seus homens para protegê-los. Deixou que seu irmão pensasse que ia para o caminho de Seir, no verso 14, porém se voltou ao norte, na direção de Sucote, tão logo após Esaú sair de vista. No capítulo 35, verso 22, o tema muda para um pecado que fica à espera. Essa passagem não dá nenhuma indicação de que foi feito por Rúben haja sido mal, e menos ainda a causa de castigo. Porém, este feito não foi ouvido. Décadas mais tarde, quando Jacó chamou seus filhos para entregar-lhes a bênção final, trouxe junto esse pecado. No capítulo 49, verso 4, ele predisse que a liderança passaria para de Rubens, seu primogênito, a outro. No capítulo 38, verso 8, o tema muda para o dever do irmão.
Ter filhos era tão importante nos tempos do Antigo Testamento que, se um homem morresse sem filhos, se requeriria que seu irmão deitasse com a viúva para gerar família para seu irmão morto. A regulamentação aparece em Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 a 10. O pecado de Onã foi sua deliberada negativa a tratar a viúva do seu irmão, justamente dando filhos. Os desgostos familiares haviam dividido a Jacó e Esaú e haviam enviado o filho de Jacó, José, à escravidão. Agora vemos que a seguinte geração se conduz de maneira similar. No capítulo 40, verso 2, o tema muda para funcionários importantes. Quando José foi posto na prisão por uma falsa acusação, seu futuro se via muito escuro. Porém, na prisão se colocou em contato com pessoas que eventualmente lhe ajudariam a chegar à posição mais alta do reino. Os chefes de padeiros e os chefes de copeiros eram funcionários importantes na corte de Faraó. No capítulo 41, verso 45, o tema muda para a egipciação de José. Os orgulhosos egípcios desprezavam os judeus. Para que o passado étnico de José fosse honrado o quanto antes possível, Faraó deu a José um nome egípcio e o casou com uma proeminente família egípcia. Não obstante, José deu aos seus filhos nome hebreus, o que dá a entender que reteve a própria identidade. No capítulo 41, verso 56, o tema muda para uma fome pouco comum. As fomes são coisas comuns no Oriente Médio. Há documentos que falam de duas grandes fomes tão severas que teve pessoas que se mataram e devoraram as outras. Porém, era rara a ocasião em que a fome afeta o Egito e a Canaã ao mesmo tempo, já que estas regiões dependiam de fontes de águas totalmente diferentes. Egito do Nilo e Canaã das chuvas locais. No capítulo 43, verso 11, o tema muda para um presente para o soberano egípcio. Que tipo de presente se pode enviar a alguém que tem tudo? O Egito era contato entre os países mais ricos e sofisticados do mundo, e Israel, Jacó, somente era um nômade no deserto. Sabiamente, ele referiu-se a presentes especiais de produção local, coisas que possivelmente não poderia conseguir no Egito. No capítulo 43, verso 32, o tema muda para o prejuízo. Apesar do alto nível, José todavia sentiu o peso do prejuízo egípcio. Esses não comiam na mesma mesa que os hebreus. No capítulo 46, verso 33 e 34, mostra que os egípcios desprezavam os pastores e os hebreus pastoreavam ovelhas. No capítulo 45, verso 2, o tema muda para o choro e terror. Esta é uma das cenas mais intensamente emocionais da Bíblia. Mostra José chorando em voz tão alta que as pessoas que ouviram no quarto com ele mostraram também a seus irmãos mudos de terror e culpa que sentiam, ainda que o momento terminou em abraços e beijos. Versos 14 e 15. Ainda anos depois, seus irmãos tinham medo de sua vergonha. Capítulo 50, verso 15. No capítulo 48, verso 14, o tema muda para outra vez o irmão mais novo. Jacó deu a primogenitura ao mais novo dos filhos de José, tal como havia feito no caso de Isaac sobre Ismael, de Jacó sobre Esaú e de José sobre Rubens. Ao adotar Manassés e Efraim como filhos próprios, Jacó também lhe dava à família de José uma dobrada parte da herança. Esses dois netos receberam cada um uma porção completa, tal como os outros 11 filhos de Jacó. As 12 tribos de Israel eram descendentes dos filhos de Jacó. Ao substituir Manassés e Efraim por José, se chegava ao total de 13. No capítulo 50, verso 3, o tema muda para um funeral egípcio. A importância política de José é sublinhada pelo elaborado procedimento de embalsamento outorgado a seu pai. O período de luto por José foi somente 2 dias mais breves que o de Faraó. Todos os dignatários do Egito foram ao funeral e se tratou como uma longa viagem. Verso 7. Vamos nos aprofundar? O tema agora é contendas familiares, lutando contra o preferido do seu pai. A história de José apresenta a última luta entre os irmãos que se menciona no livro de Gênesis. Caim e Abel, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú. Todos eles lutaram entre si. José se predispôs seus 11 irmãos contra ele quando contou seus sonhos em que eles se inclinavam diante dele. Era ele o protegido do seu pai e quisera presumir a eles. Assim que, quando eles tiveram a oportunidade de se livrar dele, o venderam como escravo a um dos vendedores nômades que o levaram ao Egito. Como esperavam nunca mais vê-lo, inventaram a história que havia sido morto por animais selvagens. Deus tinha outros planos.
no Egito, Deus deu a José o dom de interpretar vários sonhos. Isso o levou a um lugar de grande importância em seu reino. Os egípcios dessa época estavam fascinados por seus sonhos. Os arqueólogos têm descoberto extensos livros de texto sobre as interpretações dos sonhos. José logo se encontrou acima do governo de Faraó. Porém, o Egito que teve não foi o suficiente. A narração bíblica segue adiante, já que Deus queria que tivesse o perdão da família. Uma fome fez com que os irmãos de José deixassem a Canaã, chegassem ao Egito em busca de alimentos. Ajoelhados diante de José, tão adaptados ao costume egípcio que não o reconheceram, que suplicaram que ele lhe desse permissão de comprar alimentos. Uma luta estranha. Desta maneira, começou uma das lutas mais estranhas da Bíblia. José pode ter se reconciliado com seus irmãos nesse mesmo instante, recebendo-os com os braços abertos. Ou poderia ter se vingado deles, ordenando a sentença de morte. Porém, não fez nenhuma das duas coisas. Começou a elaborar uma série de provas, exigindo-lhe coisas por meio de trapaças e acusando-os. Durante quase 2 anos manteve esse jogo. Conseguiu que seus irmãos sentissem confusão e temor e que admitissem a culpa. 20 anos não havia conseguido que os seus irmãos e José se esquecessem dele. No momento em que surgiram os problemas, brotou o sentimento de culpa. E diziam uns aos outros: verdadeiramente temos pecado contra nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando rogava e não o escutamos. Capítulo 42, verso 21. O drama provocou a José um esforço emocional tremendo. Gênesis registra 5 vezes em que ele rompeu em choro, sendo tão forte em uma ocasião que as pessoas que estavam no quarto com ele o escutaram. José experimentou a tensão do perdão. Queria conciliar com seus irmãos a quem amava, porém não era fácil. E até que eles não chegaram ao ponto de admitir e aceitar sua culpa, não podia haver reconciliação. Seus pecados haviam plantado raízes muito profundas de amargura. E somente uma luta emocional violenta poderia arrancá-las. Sementes de amargura. Nesse sentido, a história de José é a história de Deus e seu povo. A luta de arrancar a raiz do pecado que começou em Gênesis 3. Isso não se sucede de forma automática ou fácil. Ao fim, essa luta requereu a morte do Filho de Deus. A história de José aponta até Jesus, um homem a quem Deus enviou para salvar seu povo, que foi odiado e traído por eles, igual a José. Porém, a vontade de Deus para salvá-la o vence completamente. Como José disse aos seus irmãos: vós pensais mal de mim, mas Deus o encaminhou ao meu bem, para manter a vida de muitas pessoas. Capítulo 50, verso 20. Nascimento de uma nação. José encerra o capítulo da história de Israel. Os filhos de Abraão passaram a ser uma cadeia de indivíduos a ser uma nação. Deus não elegeu José sobre os seus irmãos, como havia feito Abraão sobre Ló, com Isaac sobre Ismael e como Jacó com Saul. A reconciliação dos irmãos abriu caminho para que convertessem uma família de 12 tribos, uma só nação. Porém, a história continua. Ainda as 12 se haviam feito prósperas e numerosas, ainda não tinham perdido o terror, e dessa maneira Gênesis termina, infelizmente, porém, com uma nota de suspense. Quando regressariam os ossos de José à terra que Deus havia prometido, e quando se cumpriria a promessa de Deus? Bom, vamos à reflexão e depois no final traremos as questões desse estudo. Houve uma história muito grande aí. Nesse ponto final do livro de Gênesis, a Bíblia conta sobre a história de José. Bom, José tinha um sonho, José tinha um chamado, porém ele não interpretava, ele tinha a proteção do pai. Deus colocou o pai para protegê-lo de forma especial. Porém, isso fez inveja às outras pessoas. Como que o pai e os filhos iam se submeter, iam se ajoelhar diante de José, visto que ele não era nem o primogênito. Ele era o queridinho do papai, mas não era o primogênito. E como ia isso acontecer? Isso invocava, levava a ira, levava a raiva dos seus irmãos, inclusive a chateação do seu pai. Apesar de seu pai o amava bastante, ele ficava chateado diante dessa situação. Passou-se anos, pois bem,
Deus permitiu com que os irmãos, houver a liberdade que os seus irmãos tivessem raiva e fez com que ele fosse vendido. Tentaram matar, não conseguiram. Não era para matar José. Então o que fizeram? Vamos botar ele longe, vamos vender ele. Passou uma caravana de nômades na região, na área, e eles viram falando, não, vamos vender para esses nômades, vamos levar esses nômades, vamos dar ele para os nômades, e assim ele seria vendido como escravo. José não foi bem querido. José, por causa do seu sonho, por causa do seu chamado, ele foi passado por muitas situações, mas manteve nos seus sonhos em pé. E quando ele foi carregado com nômades até o Egito, certamente ele não foi bem tratado. Os escravos naquela época eram muito maltratados, chicoteados, apanhavam, passavam fome, e José não foi bem tratado, até o ponto que chegou no Egito e foi vendido. Quando foi vendido, ele foi escravo. E ele foi e chegou à prisão, outra atitude de outra trama. O diabo sempre trabalhando para destruir os sonhos das pessoas. E aí vai depender da sua reação e da sua ação diante disso. Ou você se submete a Deus e sabe que Deus, ainda que as coisas não estejam conforme você gostaria que tivesse, mas que Deus transforma para que a bênção, a maldição em bênção, para que possa se cumprir a vontade de Deus. José foi vendido ao Egito. Como ele chegaria no Egito se ele mantesse na família, se ele não tivesse sido expulso? Ou seja, Deus às vezes dá um pontapé na gente para que a gente ande, caminhe, permite certas lutas, permite certas coisas para que a gente caminhe. E Deus fez isso para que José chegasse ao Egito. No Egito ele passou muita dificuldade, muitas lutas, até o ponto que Deus deu uma capacidade para ele de interpretação de sonhos. E ele foi reconhecido por isso. Tanto é que hoje os egípcios, até hoje, se tem muitos escritos dessa época e até nos tempos atuais, sobre interpretação de sonhos. Por quê? Porque José recebeu esse dom e as pessoas ficaram admiradas pela situação. Ele foi levado até o faraó, até para a interpretação, um sonho de faraó que nem os magos conseguiam interpretar. E fez com que José fosse levado a um ponto mais alto, ou seja, ao seu destino, à sua promessa. Ele seria aquele senhor, o segundo do Egito, onde seria senhor de todas as nações dominadas pelo Egito. E Canaã era diferente. Havia naquela época seca, conforme a história conta, mas não as duas ao mesmo tempo. E houve ao mesmo tempo, e fez com que Jacó e sua família, que estava em Canaã, viessem ao Egito para comprar alimento, porque sabia que ele tinha estocado silos e mais silos de alimento na época de produção. Porque no sonho de Faraó, 5 vacas gordas e depois as 5 vacas magras comiam vacas gordas, ou seja, haveria 5 anos de grande produção e depois 5 anos de fome. E o faraó teve uma sabedoria, precisava alguém para administrar, e sabia que entre os seus não tinha essa administração, não tinha essa força. E colocou José, já que ele tinha visto essa situação, a administrar. Por causa do seu testemunho. Porque quando ele estava com Potifar, ele foi um bom administrador, apesar que a esposa de Potifar armou aquela situação para ele ir para a prisão. Quando ele estava na prisão, ele foi encarregado de administração da prisão. Então, onde ele estava, ele tinha facilidade, independente da posição, ele tinha facilidade de ajudar na administração, porque ele teve uma boa educação. Porque Deus colocou isso para ele. Então nós devemos aprender que as posições, as experiências que nós temos são de crescimento e aprendizagem para um bem maior, para uma obra maior. E que Deus quer em nossas vidas para nos levar a altos cargos. Não uma posição de ter riquezas, mas uma posição de fazer, porque entre a riqueza e o desejo e a ação há uma grande diferença. Às vezes nós queremos coisas que não é bênção. Eu lembro uma vez que uma irmã, eu estava numa igreja e uma irmã chegou, irmão, tem carro? Eu falei, não. Falei, então vou orar para que Deus tenha um carro para você. Falei, olha, eu acredito na oração, não ora não quero que ora não. Ela me achou, ela olhou estranho para mim. Eu falei, não ora não.
Porque se eu tiver um carro, eu vou ter gasto, vou ter todo o dinheiro que eu gasto para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, para caminhar, eu vou gastar no carro, gasolina, estacionamento, IPVA, isso, aquilo. Ixi, vou gastar muito dinheiro. E eu não quero gastar dinheiro naquilo que não me serve. No momento não me servia. Então, você tem que compreender o que Deus tem colocado na sua vida, o que Deus tem levado você a aprender, para que o objetivo maior nele, ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não temos a interpretação, a entender que Deus está cumprindo em nossas vidas a vontade dele. E muitas vezes somos rebeldes e querer, não quero isso, não quero aquilo. Mas devemos, assim como remédio amargo, tomar para ficar sarados, curados. Nós devemos obedecer e estar submissos a Deus. Uma das coisas que Abraão aprendeu que foi digno, ainda que a sua situação não levasse a juízo, não fosse digno da promessa que ele ganhou, ele ouvia. Então qual é o benefício, qual é a situação que Deus vai olhar para você? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que Deus viu em nós para cumprirmos a obra dele. Porém, uma das coisas que é clara, e aqui em Gênesis está se mostrando novamente na vida de José, nós devemos estar submissos. Ainda que as lutas estejam duras, ainda que a situação esteja terrível, nós devemos ser duros, porque nós devemos ser bênção para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para uma nação, para algumas nações. Então, que possamos fazer a diferença, que possamos aprender a estar submissos à palavra de Deus. Deus, às vezes, faz certas situações para nos curar, para nos limpar, para nos preparar para algo maior. Certamente Deus tem promessas para nós que nós não entendemos, mas uma das coisas que nós devemos entender e ter sempre em mente, estar submissos à sua vontade, sabendo que, ainda que pareça mal aos nossos olhos, Deus está protegendo a nós. Deus não vai deixar nada de mal nos acontecer até o ponto que se cumpra em nós a vontade dele. Até o ponto que se cumpra em nós a vontade dele, para que nós possamos nos encontrar com ele na glória. Deus tem um plano em minha vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto, e vai depender, apesar que Deus nos dá o livre-arbítrio de desejar ou não, obedecer ou não, é melhor obedecer para vivermos a plenitude de Deus em nossas vidas, porque ainda que pareça difícil de entender muitas vezes, a vontade de Deus é melhor. Ainda que você tenha passado. E outra, a história não conta que foi de um ano para o outro. Não foi de um dia para o outro. A gente lê achando que foi rápido. Não, ali se passou muitos anos. Até José chegar ao ponto onde estava de honra, ele viveu muito tempo. Ele viveu muito tempo na prisão. Ele viveu muito tempo como escravo. Ele viveu muito tempo sofrendo até com seus irmãos. E olha que quando ele foi se encontrar com seus irmãos, que aconteceu tudo isso, ele foi levar alimentos, foi ver a situação que estavam seus irmãos a pedido do seu pai. Então devemos aprender que às vezes a obediência nossa vai nos levar à vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus. E devemos aprender que a vontade do Senhor tem que ser superior. Até que ponto você está prestes a obedecer à vontade de Deus? Deus vai testando aos pouquinhos, Deus vai fazendo aos poucos esse teste quanto à nossa obediência. Ele faz pequenas coisas: ir ou não à igreja, entregar ou não o dízimo, entregar ou não um objeto encontrado. E ele vai fazer um teste, pequenos testes, que vai mostrando em que ponto nós temos de integridade, até que ponto estamos crescendo, para que possamos aprender qual é a boa, agradável vontade de Deus. Isso que Deus quer na nossa vida, isso que Deus quer no nosso coração, que possamos aprender dele, a fazer a vontade dele, para que se cumpra a sua bondade, os seus projetos, para que possamos ser a diferença. E devemos trabalhar a tempo e fora de tempo para aprender a vontade do Senhor. Vamos à questão? Você acredita que o matrimônio que existe em seu país reflete os requisitos que Deus estabeleceu para o matrimônio na Bíblia? Em que se distinguem os matrimônios atuais dos matrimônios da Bíblia? Em que se parecem?
E aí, pensa sobre o matrimônio, que nós não falamos aqui na interpretação. E a segunda pergunta: em alguma ocasião tem sido você uma grande luta com uma pessoa próxima a você, experimentado logo a reconciliação? Qual foi o processo para esse passo da reconciliação com essa pessoa próxima? Então reflita aí nessas perguntas, procure entender a vontade de Deus na sua vida, veja essas questões. Nós falamos, o texto fala sobre o casamento, sobre a mulher, que eu não levei na reflexão, mas que Deus você possa refletir nesse estudo e continuar nossos estudos. No próximo aula nós estaremos falando sobre o livro de Êxodo, nos primeiros 11 capítulos do livro de Êxodo. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeumissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.